Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. E para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E eu estou chegando aqui para darmos prosseguimento ao nosso grande projeto metodológico que visa a sua preparação, visa a sua qualificação para que você fique apto, para que você fique competitivo e enfrente os mais difíceis concursos no Brasil. Em especial, a gente está se preparando para concursos da área educacional, para concursos da área do magistério, professor de história. Para você ser meu colega, eu, professor de história, concursado, e pretendo contribuir de maneira significativa para que você também seja professor de história concursado. E a gente está seguindo uma série de aulas falando basicamente da teoria da história, procedimentos metodológicos, falando de correntes historiográficas, abordando um pouco do pensamento científico de grandes historiadores do século XX, evidentemente daqueles pensadores que são mais cobrados nas provas de concurso público pelo Brasil, porque é muito importante você estudar a teoria da história, viu, pessoal? Porque, indubitavelmente, é um tema que aparece com grande relevância e também aparecem de maneira sistemática nas mais variadas provas pelo Brasil. Então, a gente precisa necessariamente ter um arcabouço teórico bem fundamentado para que nós tenhamos grande desempenho, para que a gente possa buscar a nossa aprovação. Galera, motivação faz você começar, mas é o hábito que faz você continuar. Então você tem que ter esse hábito de estudo, de continuar se dedicando, procurando ler bastante, procurando responder várias questões de concursos anteriores, porque é dessa maneira que você vai construir o seu castelo. Com essas pedras todas aí, você vai construir o seu castelo, vai conseguir ter uma grande preparação, vai ficar competitivo e aí vai buscar a sua aprovação, não é mesmo? É aí que você vai buscar a sua nomeação nesses concursos públicos. Vamos que vamos, falando de mais uma importante figura da historiografia ao longo do século XX, que é Fernand Braudel. Grande Braudel, um dos historiadores que fez parte da chamada Escola dos Annales. Fernand Braudel, que foi professor da USP, um dos professores fundadores da USP, a Universidade de São Paulo, francês que esteve aqui no Brasil, trabalhou em algumas instituições. Ele diz que conseguiu se desenvolver enquanto historiador, muito da época em que esteve no Brasil, atuando como professor na Universidade de São Paulo. Fernand Braudel foi um importante historiador do século XX e é o historiador que vai definir a história como uma experiência do passado interpretada. Olha só a definição que Braudel vai apresentar de história, enquanto uma experiência do passado interpretada. Ou seja, uma interpretação de si próprio e do mundo. Olha só como Fernand Braudel vai ter um pensamento histórico bem próximo de outro grande historiador da Escola dos Annales, que foi Marc Bloch, que nós já estudamos em aulas anteriores. Braudel também vai falar que o estudo de história, o ensino de história, a interpretação histórica é uma interpretação de si próprio e do mundo. É uma experiência, evolução temporal e também o conceito que vai ser trabalhado por Fernand Braudel é justamente a chamada longa duração. É o conceito que Braudel trabalhou em suas obras, como, por exemplo, a obra O Mediterrâneo, de Filipe II, ele trabalha com o contexto da longa duração. Fernand Braudel foi um dos mais importantes historiadores do século XX. Nasceu na França e lecionou em diversos países, entre os quais figura o Brasil. Acabamos de dizer que ele teve um
papel importantíssimo na criação da Universidade de São Paulo. Fernando Brodel foi professor da USP. Podem-se citar como uma de suas principais contribuições para a historiografia o estudo dos grandes sistemas econômicos, sociais e a defesa da ideia da chamada longa duração. O conceito da longa duração é um conceito, uma ideia que foi defendida pelo Brodel. Verdade, estamos aqui, alternativa A, alternativa correta. Fernando Brodel se dedicou ao estudo dos grandes sistemas econômicos sociais e também ao grande conceito trabalhado na obra do Brodel foi, sem dúvida alguma, o conceito de longa duração. Tá aí a alternativa correta, letra A. Na letra B nós temos a análise de fenômenos da história política, mas com destaque para grandes personagens históricos. Nada disso, você se lembra muito bem que a gente falou um pouquinho sobre a escola dos análises, vem justamente desconstruir essa ideia de valorização dos grandes personagens históricos, grandes generais, grandes imperadores, reis, personagens assim, considerados acima do bem e do mal. Nada disso. A escola dos análises vem quebrar, vem romper com essa teoria. Tá? Então tá errada a letra B. Letra C. A ênfase na dinâmica econômica dos grandes impérios e a criação de longas séries estatísticas como base de seu trabalho. Não, a base do trabalho desenvolvida pelo Brodel é o do conceito de longa duração. Letra D, o estudo de pequenos grupos sociais através da história, destacando suas ações cotidianas. Bom, isso seria a microhistória, né? Não é o trabalho desenvolvido pelo Brodel. A microhistória foi desenvolvida na Itália por Giovanni Levi e também por Carlo Ginzburg. Está errado a letra D. Letra E, a busca de sistemas explicativos, estruturais, que permitissem uma visão dos fatos históricos como eles realmente ocorreram no passado. Não, não é essa a grande preocupação de Brodel. Já falamos, o conceito principal de sua obra é o conceito de longa duração. Agora sim, nós vamos falar sobre a chamada microhistória. Quando nós falamos de microhistória, quem é que vem à mente? Já vem à mente esse personagem aqui, este grande historiador. Historiador, filósofo, é Carlo Ginzburg. Então, os grandes nomes da microhistória são Giovanni Levi, autor da Herança Material, e também Carlo Ginzburg, que escreveu várias obras importantes, O Queijo e os Vermes, História Noturna, Mitos, Emblemas e Sinais, entre outras obras relevantes. A microhistória promove a análise de temáticas relacionadas ao coletivo, relacionadas ao cotidiano, pessoal. Ou seja, é a reconstituição dos microcontextos. Se você levar em consideração, por exemplo, a obra O Queijo e os Vermes, quem é que vai ser demonstrada naquela obra lá? A ação do Menóquio, né? O moleiro Menóquio, que é o personagem do livro, que é o cidadão que foi investigado pela Inquisição da Igreja Católica. Portanto, a microhistória vai valorizar do indivíduo para a coletividade, relacionando o interesse na pesquisa dos chamados microcontextos. Não é à toa que tanto o Giovanni Levi quanto o Ginzburg vão se debruçar sobre a história desses personagens aí anônimos, personagens comuns, como é o exemplo do Menóquio, trabalhado na obra O Queijo e os Vermes. São homens comuns, são homens anônimos e que permaneceriam anônimos se não fosse o trabalho desenvolvido por esses historiadores, que se interessaram em
investigar, em valorizar, em analisar, em pesquisar a vida desses homens comuns, homens do povo. Então, o Ginsburg, quando estava coletando dados para escrever a obra História Noturna, ele encontrou um inquérito que falava sobre o Menóquio, o moleiro que foi perseguido pela Inquisição da Igreja Católica. Ele se interessou por aquele assunto. É um microcontexto. Essa é a microhistória que tem um interesse nos homens comuns e anônimos. Beleza? Vamos conferir agora uma questão sobre isso. A microhistória também é um tema que costuma aparecer com certa recorrência nas provas de concurso. Vamos lá, então. Entre as opções abaixo, qual define com mais clareza os pressupostos do gênero historiográfico denominado microhistória? Então, a microhistória é uma corrente historiográfica, é um gênero historiográfica que vai fazer análises do cotidiano, que vai fazer análises de microcontextos, que vai buscar a história, investigação da história de homens comuns e muitas vezes anônimos. Vamos conferir então, pessoal. Letra A. Segundo esta concepção, os eventos históricos são o resultado do instinto competitivo natural do homem. Desse modo, os acontecimentos são primordialmente regidos pela busca de poder. Não é esse uma concepção, não é esse um pressuposto teórico da chamada microhistória. Alternativa B. Os teóricos dessa tendência historiográfica sustentam que os acontecimentos históricos são uma sucessão de ciclos e etapas determinadas pela dinâmica econômica de cada período. Definitivamente também não é este um dos pressupostos da microhistória. Alternativa C. Para os historiadores da microhistória, a análise se desenvolve a partir de temáticas ligadas ao cotidiano e à reconstituição de microcontextos, em que estão envolvidos homens comuns e anônimos. Sim, estes são os pressupostos teóricos da chamada microhistória enquanto corrente historiográfica, que tem como grandes expoentes Giovanni Levi e Carlo Ginzburg. A alternativa correta, letra C, de casa. A alternativa D, os historiadores da microhistória afirmam que a história é realizada por indivíduos e o espírito de uma época é o resultado conflitivo das ações cotidianas desses indivíduos. Não, está incorreta essa afirmação. Letra E, para esses historiadores, o grande tema da história é a vida cotidiana dos grandes personagens. Daí decorre a valorização extrema da biografia como narrativa historiográfica. Menóquio não é um grande personagem, era um moleiro, era um homem do povo. Então, eram homens comuns, muitas vezes anônimos, e que permaneceriam anônimos se não fosse o trabalho desenvolvido por esses brilhantes historiadores, a exemplo do Ginzburg. Agora, chegou a hora de falarmos sobre a Escola do Zanalli. A Escola do Zanalli, importante corrente historiográfica que surgiu na França no ano de 1929, com a criação da Revista do Zanalli, tendo à frente Marc Bloch e Lucien Febvre, e que teve várias gerações aí da Escola do Zanalli. Então, os fundadores, Lucien Febvre e Marc Bloch. Entre os grandes objetivos da Escola do Zanalli, que pretendiam fazer essa verdadeira revolução francesa na historiografia, em palavras do Peter Burke, outro importante historiador, um dos objetivos era a promoção da interdisciplinaridade, ou seja, o diálogo da história
com outras disciplinas das ciências sociais. A exemplo da sociologia, da geografia, da antropologia, da filosofia. Então, este pressuposto era muito caro aos fundadores da chamada Escola dos Anali, ou seja, a promoção da interdisciplinaridade, o uso das metodologias das chamadas ciências sociais. Olha a galera aqui dos Anali aqui, pessoal. Mark Bloch, o Lucien Febvre, o Brodel, a galera toda aí da Escola dos Anali. Muito bem. Olha só a questão chegando aí. Na sua origem, pode-se atribuir a corrente historiográfica da chamada Escola dos Anali. Vamos ver. Alternativa A. O uso de novos tipos de fontes históricas, como mapas, diários, relatos de viagem como meios de reviver o passado. Alternativa B. A preocupação com o estudo da diplomacia, dos discursos políticos e das fontes militares, com o objetivo de reforçar a tradição da história política. Não, né, pessoal? A história política foi muito valorizada pelo chamado método do materialismo, método do positivismo, ok? A escola metódica positivista que fez-se valer dos relatos relativos a grandes figuras como generais, reis, imperadores, etc. e tal. Ou seja, a valorização de uma história oficial foi reforçada pela escola metódica, pelo positivismo, tá ok? Letra C. A recuperação do paradigma da história renascentista, a partir da qual a história é mestra da vida, nos ensinando a viver melhor o presente por meio do conhecimento dos erros cometidos no passado. Não, não é este um fundamento da chamada Escola dos Anali. Letra D. A aproximação das pesquisas históricas com as metodologias das ciências sociais. Por exemplo, a sociologia, a psicologia, a economia, a geografia, privilegiando assim os métodos pluridisciplinares. Lembra que a gente falou da chamada interdisciplinaridade, que era muito cara aos fundadores da Escola dos Anali, que era muito valorizada pelos fundadores da Escola dos Anali? Então, essa visão da interdisciplinaridade, ou como é mencionado nessa alternativa, da pluridisciplinaridade, foi um dos fundamentos, um dos pressupostos principais da chamada Escola dos Anali. Então, esta é a alternativa correta, a letra D de dado. A alternativa D é a correta. Temos ainda a letra E. O uso dos métodos das ciências da natureza para estudos históricos em áreas afins como arqueologia, paleografia e filologia. Não, pessoal. Essa aproximação, essa interdisciplinaridade da história se dá com as chamadas ciências sociais. A exemplo da sociologia, da psicologia, da economia e até mesmo da geografia. Portanto, a única alternativa correta é a alternativa D de dado. Agora vamos falar das pesquisas historiográficas, que se dão através da análise contextualizada dos fatos. Análises contextualizadas dos fatos, com enfoques políticos, econômicos, sociais e culturais também. Então, olha só, quando eu vou fazer uma análise, uma pesquisa historiográfica de um determinado fato histórico, eu tenho que levar em consideração
os enfoques político, econômico, social e cultural. Tem que fazer uma análise plural daquele fato histórico, porque não dá para pegar um determinado fato histórico e isolar só por um prisma, ou seja, dar só um enfoque social, ou de repente só um enfoque político, ou apenas um enfoque econômico ou cultural para aquele determinado fato histórico, porque dessa maneira eu estarei fazendo apenas uma análise parcial, o que, por sua vez, vai gerar uma grande dificuldade na compreensão total daquele determinado fato histórico. Então não dá para pegar um fato histórico e isolar, eu vou fazer uma análise só do ponto de vista político. Não, porque naquele fato histórico estão inseridos todos os aspectos, sejam eles políticos, econômicos, sociais ou até mesmo culturais. Eu tenho que fazer a leitura, ou seja, eu tenho que proceder à interpretação daquele determinado fato histórico, levando em consideração todos esses aspectos, para que eu possa ter uma análise global, uma análise mais complexa, uma análise total, para que eu possa ter uma melhor compreensão. Por isso, eu não posso fazer uma análise parcial, eu não posso fazer uma análise apenas sobre um enfoque. Eu tenho que levar em consideração todos os enfoques, sejam eles sociais, econômicos, políticos ou culturais. Tudo bem? Beleza, então vamos conferir uma questão sobre esse tema relativo às pesquisas historiográficas. Não existem fatos políticos, econômicos ou sociais isolados. Não é o tipo de fato, seja ele político, econômico, social ou cultural por definição, o que define uma subespecialidade da história, mas sim o enfoque que o historiador dá a cada um desses tipos de fatos. Este fragmento foi extraído do livro O Campo da História, de autoria de José da Assunção Barros. Este é outro autor que vale a pena ser lido, pessoal. José de Assunção Barros tem uma série de livros fundamentais para o entendimento das correntes historiográficas, do trabalho do historiador, do uso da história em sala de aula, da pesquisa historiográfica. Fundamental estudar um pouquinho aí da obra do José de Assunção Barros, viu? E esta obra também é seminal, uma obra muito importante, O Campo da História. É possível afirmar, a partir do excerto acima, que, alternativa A, os fatos históricos são, por natureza, inclassificáveis, daí a inutilidade das várias sub-áreas da história. Não, pessoal, é claro que as sub-áreas da história, seja ela história social, história cultural, nova história cultural, história política, história das religiões, etc., elas têm importância. Claro que as sub-áreas da história, elas têm a sua utilidade. Então, essa alternativa A está incorreta. B, a fragmentação do conhecimento histórico é algo inerente à disciplina, desde os seus primórdios na Antiguidade Clássica. Incorreta essa afirmação também. A fragmentação do conhecimento torna uma visão, uma análise bastante parcial e incompleta. Não consegue atingir a compreensão total dos fatos históricos. Letra C. O historiador, ao procurar isolar aspectos de um fato histórico, torna impossível reproduzi-lo tal como tenha realmente ocorrido. Então, essa é a alternativa correta, a letra C de casa. O historiador, quando ele isola um aspecto de um fato, por exemplo, leva em consideração só o aspecto político daquele fato. Então, fica impossível ter a compreensão total daquele fato histórico. Ele deve levar em consideração todos os aspectos, sejam eles políticos, econômicos, sociais ou até mesmo culturais. Temos ainda a alternativa D.
todo fato pode ser abordado, todo fato pode ser abordado a partir de uma perspectiva cultural, política, social ou econômica. Não. Na verdade, o fato deve ser abordado a partir de todos esses enfoques. Porque se eu privilegio um enfoque em detrimento dos outros, eu vou ter apenas uma compreensão parcial. Não vou conseguir ter uma visão total na análise daquele determinado evento histórico. Outro historiador também que costuma aparecer bastante nas provas de concurso é o francês François Dosse, autor de livros importantes, tais como A História em Migalhas ou A História do Estruturalismo. São obras importantes do historiador François Dosse. Ele, em algumas de suas obras, enfatiza a questão da crise geral das ciências humanas. E aí também enfatiza, entre outras coisas, a grande atuação de jornalistas no campo da história. François Dosse vai falar que, em razão da grande valorização que tem os aspectos históricos, que tem importância histórica, muitos jornalistas se debruçam a fazer pesquisas históricas dos mais variados temas. Tem uma grande participação de jornalistas em relação a esses aspectos da história. Beleza? Vamos conferir uma questão aqui, pessoal, sobre esse assunto. Tem uma citação do François Dosse, justamente de uma das obras que eu mencionei agora há pouco. O livro A História em Migalhas. O François Dosse é um grande intérprete das correntes historiográficas. Também um outro autor fundamental, um outro autor que deve fazer parte aí, cujos livros devem fazer parte da biblioteca de todo historiador que se preze. Tem que ler as obras de François Dosse. Na falta de um presente que entusiasme, e perante um futuro inquietante, subsiste o passado, lugar de investimento de uma identidade imaginária através dessas épocas, no entanto próximas, que perdemos para sempre. Essa busca torna-se mais individual, mais local, na falta de um destino coletivo mobilizador. Esse é um fragmento que foi extraído da obra A História em Migalhas, de autoria do historiador francês François Dosse. Esse raciocínio ajuda a explicar. Explicar o quê? Alternativa A. O sucesso de produtos como revistas e livros sobre temas históricos no mercado editorial nos últimos anos. Alternativa B. O fortalecimento da história como principal disciplina da área de ciências humanas, realizando um velho objetivo dos análises. Alternativa C. O sucesso da história científica no século XIX como resposta aos percalços da sociedade burguesa nascente. Ou alternativa D. A crise geral das ciências humanas, especialmente da história, que vem se tornando cada vez mais um campo fértil para a atuação dos jornalistas. Sim, essa é a alternativa correta, pessoal. François Dosse, quando fala aqui da falta de um presente que entusiasme perante um futuro um tanto quanto inquietante, subsiste então o quê? O passado. Então ele está falando aqui da crise da história, crise das ciências humanas, especialmente da história, que cada vez mais vem se tornando um campo para a atuação de quem? De jornalistas. Inúmeros livros históricos, biografias publicadas por jornalistas. Tá? Mas aqui o François Dosse não está fazendo nenhuma crítica, não está se opondo à participação dos jornalistas nesse campo. Ele só está dizendo que, diante desse panorama de crise das ciências humanas, especialmente da história,
ela acaba se tornando um campo fértil para a atuação dos jornalistas. A alternativa correta, letra D de dado. Mais uma vez a gente fala do nosso grande Mark Bloch. Mark Bloch é autor do livro Apologia da História ou O Ofício do Historiador. Se você não leu esse livro ainda, castigo para você, hein? Esse livro é fundamental. Todo historiador que se preze tem que ter esse livro, nem que seja em PDF, tem que ter e ler esse livro seminal aí, ó. É a obra que ficou inacabada, né? Porque o Mark Bloch escreveu esse livro na prisão, quando foi capturado na Segunda Guerra Mundial e acabou morrendo, acabou sendo assassinado na prisão. Mark Bloch, autor, portanto, da Apologia da História, vai determinar a função do historiador, o ofício do historiador, o objetivo da história nessa obra que ele dedicou ao seu filho. No livro Apologia da História, Mark Bloch vai fazer uma discussão da história e de seus principais objetivos enquanto ciência. E vai dizer que a história procura desenvolver uma análise dos homens no tempo. Conferir mais uma questão aqui, pessoal. O historiador francês Mark Bloch, discutindo a história e seus objetivos, afirmou: seu objeto é o homem, ou melhor, os homens, e mais precisamente, homens no tempo. Então, o grande objeto de estudo da história é a ação dos homens no tempo. Isso falou Mark Bloch. Esse fragmento foi extraído da obra Apologia da História, ou O Ofício do Historiador, lá na página 24. A partir dessa frase, é possível dizer que, alternativa A, as mulheres ainda não eram consideradas por Bloch objetos da história. Pessoal, não é isso. Quando ele fala homem no tempo, ele está falando da humanidade, incluindo homens e mulheres, evidentemente. Está errada a letra A. B, Bloch, historiador marxista, prioriza o estudo das ações coletivas do homem, ações coletivas dos homens ao longo do tempo. Verdade, essa é a afirmação correta. Está aí, ó, a alternativa B de bola. Bloch, enquanto historiador marxista, então ele já falou aqui, ó, a história é a ação dos homens no tempo. Então a história estuda as ações humanas no tempo. Então ele vai priorizar o estudo das ações coletivas dos homens. A alternativa C, o tempo é uma dimensão central no trabalho do historiador. Não é isso que eu ia falar, o Bloch não fala isso, que o objeto de estudo do historiador é o tempo. Não, são as ações humanas no tempo. E letra D, Bloch positivista, olha só que heresia, hein? Bloch positivista priorizava o estudo das grandes personagens da história. Muito pelo contrário, Bloch é um dos fundadores da Escola dos Annales. Ele vem para romper com essa metodologia positivista na história. Ele vem trazer novos pressupostos, novos critérios de investigação histórica. E vai dizer que a história é a ação humana no tempo. Legal, pessoal. Quando alimentamos mais a nossa coragem do que os nossos medos, passamos a derrubar muros e a construir pontes. É isso aí. Um grande abraço a todos e te vejo no próximo vídeo, hein? Não perca. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Clique lá